Você sabe o que é a gravidade? Sim, isso mesmo. Essa força que garante que quando você sai de casa, você não saia simplesmente flutuando pela atmosfera. Bem, você provavelmente sabe que a gravidade é uma força. Mas afinal, o que é uma força? Bem, para compreendermos o que é uma força, é importante olharmos para a mecânica quântica. Atualmente, é essa teoria que descreve o que é uma força na física. De acordo com essa teoria, existem 4 forças fundamentais: a força forte e fraca, ambas atuando no átomo e garantindo sua integridade, a força eletromagnética e, por fim, a força da gravidade. De acordo com essa teoria, essas forças são na verdade partículas, e essas partículas seriam responsáveis pelas transferências de energia em sistemas. Curiosamente, não há uma partícula para a força da gravidade. Nós temos partículas para as forças forte, fraca e eletromagnética, mas não para a gravidade. O que significa que a nossa pergunta ainda não está completamente respondida. Para piorar, outra teoria central para a física, a relatividade geral, se vale da gravidade e a descreve precisamente, mas no entanto não explicita precisamente o que ela é. Descreve que ela é decorrente de deformações no espaço-tempo, mas no fim das contas não explica exatamente o que ela é. E o fato de a mecânica quântica não possuir uma partícula para a gravidade significa que essas duas teorias são incompatíveis matematicamente, porque nós não temos uma descrição matemática para a gravidade na mecânica quântica, mas a relatividade geral se baseia na gravidade. Então, essa ausência do fator gravidade na mecânica quântica acaba gerando uma incompatibilidade entre o que são, simplesmente, as duas teorias principais da física moderna. Então, como se resolve esse problema e como isso pode ajudar a responder a nossa pergunta? Bem, para isso é importante olharmos para outras teorias. Antes de discutirmos precisamente sobre a teoria das cordas e seus detalhes, é importante compreendermos o porquê estamos discutindo sobre ela. Isso é porque ela se propõe a resolver o problema que nós colocamos agora há pouco. No entanto, é importante lembrar que ela não é a única teoria que se propõe a resolver esse problema, e que existem outras propostas. Dito isso, vamos compreender como essa teoria propõe a resolução do problema. De forma a não complicar muito a análise da teoria, nós podemos simplificar ela como sendo o seguinte: dentro das partículas fundamentais, ou seja, elétrons, nêutrons, prótons e outras como fóton, existiriam pequenas cordas vibrantes, de uma dimensão tão pequena que foge à nossa compreensão. Essas cordas teriam determinados padrões vibratórios que dariam as características fundamentais da partícula, no caso, sua massa e seu spin, que é uma propriedade magnética da partícula e define basicamente a sua definição matemática. Mas não vamos nos aprofundar nisso. O importante, para nós, é que essa teoria prevê a existência de uma partícula que seria responsável pela força da gravidade, o graviton. Dessa forma, seria possível unificar a mecânica quântica com a relatividade geral por meio desse elemento em comum. Agora, existem alguns problemas para essa teoria, especialmente no que se refere à parte experimental. Justamente por estarmos tratando de dimensões mas tão pequenas, uma comprovação experimental é algo que, atualmente, é quase que impossível. Só para se ter uma noção, o tamanho de um átomo, que é um elemento muito maior do que essas referidas cordas, é de 10 a menos 10 metros. Isso levando em conta a sua eletrosfera. Se nós formos levar em conta somente o núcleo, seria um tamanho de 10 a menos 14 metros. Ou seja, se nós aumentássemos esse átomo de alguma forma que ele medisse 1 quilômetro, o seu núcleo mediria apenas 10 centímetros. Agora, imagine isso para uma única partícula, um único próton. E pior ainda, para uma corda ainda menor dentro dessa partícula. Então isso é uma dificuldade muito grande na compreensão dessa teoria. Essas dimensões muito pequenas dificultam muito a extração de uma comprovação experimental, o que faz com que ela, apesar de ter sido criada nos anos 60,
até hoje tem esse caráter apenas de teoria, uma vez que não há comprovações experimentais. Apesar disso, existe um outro aspecto dessa teoria que vale a pena nós nos aprofundarmos, que é a sua parte geométrica, que, por sinal, é bem interessante. Nesse momento, peço para que você pense nos nossos sistemas de coordenadas. Sim, pode parecer um pouco estranho, mas peço que você pense. Nós temos x, y e z. No caso, comprimento, largura e altura. Basicamente, essas três coordenadas descrevem tudo o que a gente vê. São as três dimensões. Agora, peço para que você pense um pouco o que significam exatamente esses eixos x, y, z. São retas, perpendiculares entre si, mas que, mais importante de tudo, se estendem até o infinito. Não existe limite para elas. Agora, quero que você pense numa coisa um pouco diferente. Peguemos um círculo. O círculo tem um tamanho definido por natureza. Ele fecha em si mesmo. Isso é uma dimensão circular. A característica principal que difere ela das dimensões estendidas, que são essas que estamos mais acostumados a usar, é que ela possui um tamanho definido e, óbvio, além do seu formato circular. Para ajudar a ilustrar um pouco, vamos pensar num cilindro de comprimento infinito. Nesse caso, esse cilindro não teria as suas faces extremas, o que nós poderíamos chamar de pontas. Como é que nós poderíamos descrever a área de superfície desse cilindro? Bem, nós poderíamos pegar uma dimensão estendida, afinal ela é reta, e aí se estende até o infinito, descreveria essa propriedade de infinitude do cilindro que nós estamos falando, e associaríamos a ela uma dimensão curva. Afinal, ela tem um tamanho infinito, e quando essa dimensão curva se estendesse por essa dimensão estendida, nós teríamos a superfície desse cilindro infinito, acho que assim podemos chamar. Agora, vamos pensar em apenas dimensões curvas. Mais especificamente, duas dimensões curvas. Bem, com duas dimensões curvas, nós temos essencialmente duas possibilidades de espaço, e para que vocês imaginem isso comigo, nós temos uma esfera e um objeto matemático chamado toro, mas que você pode considerar como um donut, porque, bem, o formato é basicamente o mesmo. Perceba que nesse caso nós temos uma situação curiosa. No caso das dimensões estendidas, nós teríamos apenas uma possibilidade de espaço bidimensional. Afinal, seriam duas retas que se estendem ao infinito perpendiculares entre si. Mas, no caso de dimensões curvas, nós temos duas possibilidades. Como que nós diferenciamos ela? Simples, pela presença de um buraco. Sim, se você parar para pensar, a esfera não tem nenhum buraco. Mas o toro tem. Isso é muito importante para o que vamos falar em seguida. Bem, tendo em mente esses espaços com duas dimensões curvas, peço que agora nós façamos um salto. De duas dimensões curvas para 6 dimensões curvas. Bem, você pode estar se perguntando como isso se parece, e o máximo que eu posso te oferecer é um recorte do que isso seria. O que você está observando agora é chamado de espaço de Calabi-Yau. E não existe só um deles, na verdade existem vários. E eles são diferenciados justamente pela propriedade que nós acabamos de discutir, pela presença de buracos. Só que nesses casos, eles podem existir em multitude, podem existir diversos buracos em uma única forma. Eles são importantes porque eles vão essencialmente definir quais formas os objetos descritos por essas dimensões podem tomar. Agora vamos voltar para a nossa teoria das cordas e quero que você pense no seguinte. Como que aquelas cordas sobre as quais discutimos, que ficam dentro dessas partículas, vibram? Pois bem, os teóricos dessa teoria dizem que é em um desses espaços, ou em alguns deles, dependendo das possibilidades que se encaixem. Nesse caso, os buracos entram como uma forma de definir e diferenciar as possibilidades de espaço de Calabi-Yau que se adequariam à teoria. O que significa? Simples. Espaços que permitiriam padrões vibratórios que corresponderiam às partículas que nós já temos hoje em dia, mais
o graviton. Agora, é possível que você esteja se perguntando, mas afinal, se esse espaço existe, por que eu não percebo ele? E de novo, nós voltamos à questão das dimensões extremamente pequenas. De acordo com esses teóricos, a dimensão desse espaço é tão pequena que atinge simplesmente a insignificância para seres macroscópicos como nós, o que significa que essencialmente nós não conseguimos percebê-los. O que essa teoria descreve aqui para tentar ilustrar um pouco melhor é que em cada ponto do universo haveria um espaço desses, de Calabi-Yau, microscópico, e que neles ocorreria a vibração dessas cordas. Pode ser uma imagem um pouco difícil de se abstrair, e não há problema nisso, mas acho que essa é a melhor analogia, pensar que em cada ponto do universo existe um desses espaços. E bem, se você ficou até aqui, significa que, de alguma maneira, consegui te manter interessado nesse assunto, ou seja como for. Aqui seguem as referências utilizadas para a produção desse trabalho, e gostaria de agradecer a você, espectador, por ter assistido e me acompanhado até aqui. Obrigado.